ouvintes da Rádio Guaíba, está começando mais um programa Viver Bem, um espaço dedicado à informação de qualidade sobre saúde, prevenção e qualidade de vida. O Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Unifácil, o cuidado de saúde que cabe no seu bolso. Com a chegada do outono, especialmente aqui na região sul do Brasil, começamos a enfrentar temperaturas mais baixas, aumento da umidade e maior permanência em ambientes fechados. Esse cenário favorece o aumento de doenças respiratórias, alergias, gripes e resfriados, que acabam afetando crianças, adultos e idosos. Para nos ajudar a entender como prevenir essas doenças e cuidar melhor da saúde respiratória nessa época do ano, vamos conversar com a doutora Viviane Feller Marta, médica otorrinolaringologista, integrante do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento, do Mãe de Deus e da PUC-RS. Além de professora da Escola de Medicina da PUC-RS, ela também é mestre e doutora pela URGS. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Uma alegria aqui a gente poder ajudar os ouvintes agora nessa época, a gente chegando aí no outono, né? Então, gostaria de te perguntar por que agora é a época que mais tem aumento de doenças respiratórias? O que faz que aumente tantos casos de doenças respiratórias? Então, são vários fatores, né? A gente começa, como mesmo a falar, assim, em relação à temperatura. A gente sabe que as temperaturas mais baixas, que o frio, acaba afetando toda a árvore respiratória. Então, a gente tem um tapete mucoso, com células, com cílios, e as baixas temperaturas podem alterar o batimento desses cílios, que fazem a filtragem do ar, né? A gente tem ali, vai umedecer esse ar dentro do nariz para chegar pronto até o pulmão. E então, com essas baixas temperaturas e oscilações de temperatura também, há um prejuízo nesse mecanismo de defesa. Além disso, a gente aglomera mais, né? Com certeza. Faz menos atividades ao ar livre, fica em ambientes mais confinados. E aí acaba, então, aumentando essa transmissão de vírus, principalmente de uma pessoa para outra. Perfeito. E, doutora Viviane, quais são as infecções respiratórias mais comuns nesse período que acabam levando as pessoas mais aos consultórios e principalmente às emergências também, né? Eu acho que é importante a gente fazer um adendo também em relação à importância de ir numa consulta num consultório médico do que ficar aglomerando numa emergência também. Às vezes os pacientes falam, puxa, se eu não tô mesmo doente, eu saio da sala de espera de uma emergência doente, porque tem várias pessoas ali teoricamente doentes, aguardando, e às vezes a fila é demorada. Então, se você tem um médico de família, se tem um otorrinolaringologista, um pneumologista, um clínico geral, né, é mais tranquilo, muitas vezes, tentar acessar o teu médico do que ir para uma emergência. Quando os sintomas são mais graves, né, muitas vezes o ideal é já ir direto. O que seriam, assim, os sintomas graves? Isso. Febre alta, persistente, né? Falta de ar, desconforto para respirar. Em crianças pequenas, né? Aquele chiado ou gemência, isso são sinais de gravidade. Doutora Viviane, muitas pessoas confundem a gripe, o resfriado e a rinite alérgica. Qual é a diferença entre essas três condições? Então, a gripe e o resfriado, eles são mais fáceis de confundir. Uma gripe seria como um resfriado, mas com sintomas um pouco mais exacerbados, com um pouco mais de prostração, de dor no corpo, né? Todas as três situações podem dar nariz trancado, né, e secreção pelo nariz. Mas a rinite, ela tem uma coisa de diferente. O espirro. Espirro e coceira, né? Então, às vezes, o paciente fala assim, tô com febre. Também a rinite não dá febre, né? Então, tu vai ter uma infecção viral ou bacteriana. Pode ser um resfriado, pode ser uma gripe, ou pode ser até uma sinusite, né? Uhum. Então, vai depender ali da gravidade e persistência dos sintomas. E aí sim que se procura uma avaliação médica no caso da persistência. Seria quantos dias para a pessoa ter uma ideia assim desses sintomas
serem repetidos, né? Sim. No caso da alergia, tu pode um dia estar com sintomas e tomar alguma medicação, ou mesmo não tomar nada, e no dia seguinte já tá bem. Tá? Mas no caso dos resfriados, das gripes, geralmente o vírus ele vai ter ali um período de 5 a 7 dias, tá? Tendo um pico de piora dos sintomas ali. O pior dia seria assim entre o segundo e o terceiro. A partir do terceiro as coisas têm que começar a melhorar, até que chegue no 7º dia, mais ou menos, e o paciente já esteja curado, digamos assim. Como um platô, né? Exato. E às vezes a gente vê se estender assim um pouquinho, até mais 9, 10 dias, mas sem uma piora do estado geral, sempre com uma melhora, né? Às vezes fica um resquíciozinho de tosse, mas se tu chegar no 7º dia e tu ainda tiver febre, ainda tiver muita prostração, né, dor no corpo, às vezes o paciente ele não chega a sentir uma falta de ar clara, mas assim, parece que está pesado para respirar. Isso é um sinal de alerta. Sinal de infecção também, né? E dentro de casa, que fatores podem desencadear ou agravar essas alergias que são muito comuns na época do ano, né? Como ácaros, mofo, poeira. Então, eu digo sempre para os pacientes que durante o dia a gente está circulando, né? Ou no trabalho, em casa, vai na cozinha, vai no banheiro, vai na sala, mas o quarto é o vilão. Porque o quarto a gente passa horas dormindo, né? Então a gente tem que lembrar sempre, não quero tirar todos os tapetes da casa, não quero tirar todas as cortinas, mas o teu quarto tem que ser um santuário, né? Então, assim, evitar porta-retrato, livro, coisas que juntem pó. Lembrar que travesseiro, de vez em quando, a gente tem que trocar na vida também, né? Isso é bem importante. E pelo menos, assim, uma vez por semana, trocar roupas de cama, né? Evitar dentro do quarto coisas que possam ali juntar poeira, juntar pó. O próprio ar-condicionado agora trazendo essa questão de limpar os dutos. Limpeza dos filtros. Tem vários memes, né, de otorrino, assim, o meu paciente reclamando que não sabe de onde que vem a rinite alérgica, olha o ventilador dele, daí parece aqueles ventilador antigo, assim, cheio de pó, né? Então a gente tem que cuidar dentro de casa. Perfeito. Nesse período também circulam diversos vírus respiratórios, né? Como tu havias comentado, a influenza, o vírus sincicial, o rinovírus e a Covid. Como é que esses vírus infectam as pessoas e por que são mais frequentes nessa época do ano? Então, no sul, né, onde a gente tem essa sazonalidade assim bem marcada, o inverno bem frio, o verão bem calor, né, a gente vê mais no inverno. Se pegar lá no Nordeste, a distribuição da doença é mais parelha, assim. Mas aqui, por essa questão climática de proteção mesmo da nossa via aérea, né, que fica afetada com esses seus batimentos ciliares diminuídos, com a questão dos ambientes fechados, né? Então, a gente tem qualquer um desses vírus, aqui são mais frequentes no inverno, tá? O sincicial, ele afeta mais os bebês e os idosos, né? Então, assim, um adulto com sincicial, muitas vezes ele passa batido, ele vai lá, ele tem uma coriza, uma febrícula e 3, 4, 5 dias acabou, né? As crianças, então os bebês e os idosos, eles tendem a complicar um pouco mais, né? Por quê? Pela questão do sistema imunológico e as próprias comorbidades que vêm com os 60 a mais, né? Então a gente já começa, muitas vezes, ter associado aí uma hipertensão, uma diabetes, né? E no risco das pneumonias, no caso das pneumonias, né, de se tornar algo mais grave, né, uma infecção respiratória já passar? Muitas vezes, as bactérias ali da pneumonia, né, são bactérias, pneumococo, que a gente tem. E com as condições mais vulneráveis ali, locais, afetadas, acaba a bactéria penetrando, então. Se instala, né? Isso. E muitas vezes as pneumonias podem ser silenciosas também, a pessoa demorar a achar, não, é uma gripe, um resfriado, daqui a pouco tá com uma pneumonia. Quais são os indícios? Aí é a famosa recaída, né? A recaída.
tu tá lá numa gripe e de repente ali no 5º, 7º dia tu acha que já tá melhorando e aí no dia seguinte tu tem uma recaída. Aí tu começa a ter mais tosse, a secreção mais abundante, quando respira fundo, por isso a pontada de pneumonia, né? Tu pode ter uma dor tipo pontada. Então, isso pode aparecer também uma dor torácica, ventilatório dependente, como a gente chama, quando inspira, dá aquela pontada. E a falta de ar, né? Então, esses são os sinais, os indícios no adulto. Na criança, muitas vezes que não consegue falar, a gente percebe um aumento da frequência respiratória. Então, tu vê aquela criança... Um chiadinho. Mais ofegante, com um chiadinho, não quer comer, né? Incomodada, chorosa. Tem que ser avaliada. Tem que ser avaliada, né? E doutora Viane, pegando já esse gancho da vacinação contra a gripe, né? A influenza. Agora a gente está no momento... Por que agora é o momento ideal das pessoas se vacinarem? Antes do inverno, né? Exato. Por que a vacina do influenza ela é anual? Porque os vírus eles vão mutando, né? As cepas vão se modificando. Então não adianta eu me vacinar no final do inverno para o ano que vem, porque provavelmente a cepa já vai ser outra. A gente viu isso na Covid, né? Teve a Delta, teve a Omicron, né? Cepas com maior agressividade, outras com menor, o vírus vai mutando. Então o ideal é, antes do inverno, fazer a vacinação ali do influenza, né? E agora trazendo para as pessoas que têm problemas, tem as bronquites, né? Como é que o que se pressupõe hoje do acompanhamento dessa pessoa, que ela tem muitas crises recorrentes, né? Às vezes tem o uso das chamadas os broncodilatadores, né? As bombinhas, e a importância também de ter uma continuidade no tratamento. Eu gostaria que tu destacasse. Então, tem muito paciente que chega no consultório com rinite alérgica ou com asma menos, porque acaba indo para o pneumo, mas existe essa associação, às vezes o paciente tem rinite e asma, e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer uma prevenção para o inverno. Porque no inverno passado eu tive 4 sinusites, né? E esse ano eu não quero passar por aquilo. Sim, existe uma prevenção, né? A gente pode, tem pacientes com rinite mesmo que, dependendo da sazonalidade, tem mais crises na primavera, quando é pelo pólen, né? Tem outros que é no inverno. Então, a gente pode fazer um tratamento com... Profilático. Profilático, Usa 2, 3 meses e depois suspende, né? Então, eu digo assim, para rinite, eu digo, tem 3 tipos de paciente. Aquele que usa medicação e melhora e fica bem por muito tempo. Tem aquele que usa e só fica bem enquanto está usando. E tem aquele que não melhora. Para cada tipo de paciente, tu vai dar um tratamento diferente. Mas é importante que a gente faça essa prevenção. Doutora Viane, a gente tem um quadro aqui que é o Mitos e Verdades, tá? Que é para esclarecer dúvidas muito comuns que tem entre as pessoas, principalmente nesse período de outono e inverno. Então eu vou trazer algumas afirmações e vou lhe pedir que diga, se explicar brevemente se é verdade, se é mito, algumas frasezinhas aqui rápidas. Dormir com o ventilador ligado ou ar-condicionado pode piorar as alergias respiratórias? Sim, pode. Então, o que eu digo, né? Olha, se tu tá com o filtro em dia, o ar tá limpo, o ventilador tá limpo, e não te afeta, tranquilo, não vai piorar. Mas tem pacientes que eles realmente falam, né? Olha, dormi com ar-condicionado, a garganta já secou, já fiquei... Sim, não é o tipo de verdade, quer dizer, fica meio termo. É, né? meio que de pessoa para pessoa, assim, independente. Tomar vitamina C ou outros suplementos vitamínicos ajuda a prevenir gripes e resfriados? Então, se a gente tem uma alimentação adequada, em tese, a gente não deveria ter deficiência de nenhuma vitamina, né? A gente sabe, até pela questão da vitamina D, né, que se tu não toma sol, se tu não te alimenta bem, tu acaba tendo que fazer uma suplementação. Mas para aquela pessoa jovem, que faz exercício físico, que tem uma dieta equilibrada, que come legumes, que come frutas, que come salada, né?
não precisa se entupir de suplementos e vitaminas. E se quiser suplementar, vai no médico, dosa a tua vitamina C. É importante. Dosa a vitamina D. Pra que tu vai tomar espontâneo. Se tu tá... né? Quem tem rinite alérgica tem maior risco de desenvolver infecções respiratórias? Sim. Então, durante uma crise de rinite, tu vai secretar mais, tu vai ter ali um aumento dessas partes moles, tu vai ter uma alteração dessa limpeza do clearance do nariz, e aí as bactérias oportunistas acabam infectando. Perfeito. É mito ou verdade que antibióticos ajudam a curar a gripe e resfriados? Mito, total. Por quê? O vírus... ele tem ali aquele período e existe medicação, né, antiviral, que geralmente são medicações que trazem uma série de riscos e para-efeitos. Então, a gente só usa quando o vírus é mais perigoso, digamos assim, que a própria medicação. Mas para o resfriado, né, do dia a dia, os pacientes chegam na sexta-feira lá no consultório e falam assim, faz 2 dias que eu tô gripada e eu tenho um casamento amanhã, então eu vim pegar uma receita de antibiótico porque eu preciso estar bem. Digo, para um pouquinho, Nossa. Tá tudo errado, né? Digo, não, o antibiótico para infecções bacterianas. E lembrando que toda vez que tu usar um antibiótico, tu vai alterar a tua flora intestinal, a tua flora geniturinária, né? Tu vai modificar, então... Se tu vai usar esse artifício, e é ótimo, uma das melhores invenções que fizeram para mim é analgésico e antibiótico, né? Mas tem que usar... com parcimônia e quando no momento certo, indicado. Indicado, né? Quem já pegou gripe uma vez no ano, não corre o risco de pegar novamente? Corre, a gente tem vários vírus, né? A gente tem cepas diferentes, a gente tem vírus diferentes. Quanto mais... saudável tiver o teu organismo, maiores condições tu vai ter o teu sistema imunológico de combater quando tu tiver o contato com o vírus. Mas, por exemplo, um paciente hospitalizado, um paciente oncológico, imunodeprimido, ele está suscetível, ele pode no mês pegar um tipo de infecção e no mês seguinte ele pegar outro. Isso pode acontecer com qualquer pessoa também. Ok. Beber bastante água no inverno também ajuda a proteger a saúde respiratória? No inverno e no verão principalmente, né? Mais ainda. Mas sim, a hidratação é super importante, né? A gente vê muito nessa época os idosos que, por estarem gripados, ficam mais na cama, acabam não se alimentando e acabam não ingerindo líquido. E daí vem a desidratação, e daí vem as complicações, né? Então, é muito importante... usar a hidratação como prevenção e, se estiver doente, gripado, lembrar mais ainda de tomar água, de se hidratar, porque às vezes tu tá lá indisposto, não quer comer. O idoso normalmente já toma menos líquido também, né? Então... É importante lembrar. E é mito ou verdade que o uso frequente de descongestionantes nasais podem fazer mal? Pode fazer mal, hipertensão, arritmia, né? E a própria dependência mesmo, porque acaba que tu vive grudado num frasco de medicação. Tem tratamento para isso, a gente faz um desmame gradual, né? Eu digo, tem colegas que dizem, nunca mais vai usar essa porcaria. Eu já trato um pouco diferente. Eu digo, não, vamos fazer um desmame. Se não der certo, talvez tu tenha que fazer uma cirurgia. Daí, às vezes, o paciente se conscientiza e consegue. Muitos conseguem, mesmo sem cirurgia, respirar bem e se livrar do vasoconstritor. Doutora Viviane, mais alguma consideração aqui que gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Não, eu acho que a gente falou um pouquinho assim Exato, de cada coisa. Bater bastante na questão ali da lavagem de mãos, né? A vacinação, né? Tudo aquilo que a gente deveria estar sempre fazendo, mas que no inverno, principalmente, por a gente estar mais junto, mais próximo, que a gente tem que cuidar mais. Perfeito. Doutora Viviane, muito obrigada pela tua participação aqui, por auxiliar os nossos ouvintes aqui com tantas dicas e informações importantes e preciosas. Eu tenho certeza que as pessoas ficaram aqui muito satisfeitas com as orientações, né? E lhe agradecer e
convidar para outras vezes aqui participar do programa. Será sempre um prazer, Paula. Obrigada, doutora. Nada. Com a chegada das estações mais frias, informação e prevenção fazem toda a diferença. Pequenos cuidados no dia a dia, manter a vacinação em dia, procurar orientação médica quando necessário, são atitudes que ajudam muito a proteger a saúde respiratória de toda a família. Quer o cuidado da Unimed que cabe no seu bolso? Faça Unifácil, a partir de R$ 56,81. Saiba mais, ligue 5133 16 5000. Conversamos hoje com a otorrinolaringologista, a doutora Viviane Feller Marta. No próximo bloco do Viver Bem Guaíba, continuamos falando de saúde com mais informação e especialistas convidados. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba, sempre trazendo informação de qualidade para cuidar da sua saúde. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Unifácil, o cuidado de saúde que cabe no seu bolso. No programa de hoje, vamos falar sobre as doenças cardiovasculares que seguem como a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Para se ter uma ideia da dimensão desse problema, cerca de 14 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de doença cardiovascular e aproximadamente 400 mil mortes são registradas todos os anos no país, o que representa em torno de 30% de todos os óbitos. Esse cenário acompanha uma tendência global. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, essas doenças vêm crescendo, principalmente por conta do envelhecimento da população e também dos hábitos de vida. Mas a boa notícia é que a prevenção pode fazer toda a diferença. E para falar sobre o tema, eu converso agora com o Dr. Cídio Alperin, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marcapassos, médico cooperado da Unimed Porto Alegre e com pós-doutorado pela Universidade da Virgínia. Dr. Cídio, seja muito bem-vindo ao Viver Bem. Muito obrigado, Paulo. É sempre um prazer estar conversando com você, com os ouvintes que acompanham essa tradição que a Guaíba tem e que você tem na área de saúde. Então é muito importante a gente poder auxiliar, conversar com seu incentivo, com sua participação, quem sabe modificar a vida de algumas pessoas para melhor. É verdade, doutor Cídio. A gente poder falar em conscientização, em prevenção e diagnóstico precoce muda vidas, né? Muda. Trajetória das pessoas. Doutor Cídio, as doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Por que elas ainda têm um impacto tão grande na população? Excelente pergunta e muito atual, Paula. Algumas coisas estão acontecendo no nosso dia a dia, nós estamos convivendo no dia a dia e não notamos, não observamos. Primeiro, nós estamos vivendo mais, como você bem comentou. Quanto mais tempo nós vivemos, mais tempo tem para as doenças surgirem. Antigamente, se vivia menos, então menos tempo tínhamos para ter doenças. Então, no momento que nós vivemos mais, nós estamos mais expostos a doenças. Ao mesmo tempo, a prevenção, a possibilidade de, com isso, fazer um diagnóstico antes da doença começar a aparecer, aumentou o tempo que as pessoas ficam expostas à doença. Ou seja, quanto mais tempo você fica vivo e quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de ter doenças. Claro. Dados mostram que cerca de 14 milhões de brasileiros convivem com algum problema cardiovascular, né? E que essas doenças representam aproximadamente 30% das mortes no país. O que explica esses números tão elevados? As doenças cardiovasculares, praticamente todas, no seu início, são silenciosas. Aí você pega a pressão alta, você pega problemas de diabetes, problemas do colesterol elevado, as pessoas não sentem. Aí um dia vão lá, por algum motivo, porque vão na academia, ou porque vão no ambulatório da empresa, ou porque passam numa campanha de prevenção e resolvem medir a pressão. Aí vê que a pressão está alta. Só que a pressão não começou a ficar alta naquele momento. Naquele momento foi medido. Então, naquele momento, a pessoa já tem, muitas vezes, alguma repercussão da doença.
Então, quanto mais precoce nós pudermos fazer esse tipo de medidas, esse tipo de situação, mais precoce nós vamos ter o diagnóstico. Com isso, nós temos mais pessoas doentes. Além de tudo, tem a questão dos hábitos de vida, sabe, Paulo? A nossa vida corrida, do jeito que nos submete a situações com mais estresse, situações que causam mais preocupações para todos. Má alimentação, né? Má alimentação, falta de exercício físico, aumento de peso, tabagismo, que felizmente está diminuindo, mas existe ainda, né? É verdade. Doutor Cídio, como o senhor comentou que as doenças são silenciosas, né? Várias delas. Quais sinais de alerta as pessoas não devem ignorar? Acho que é importante a gente orientar os ouvintes aqui. Com certeza. É muito importante, talvez o mais importante de tudo, principalmente se você estiver acima dos 40 anos, é fazer um exame. Vá ao seu médico, peça, ele vai pedir colesterol, o exame para ver as gorduras do sangue. Colesterol é a quantidade de gordura ruim no sangue. Vai ver a sua pressão, vai verificar seus hábitos de vida, vai fazer um eletrocardiograma, vai ver se você tem glicose alta. Glicose alta muitas vezes é sinal de uma doença crônica chamada diabetes, que pode causar muitos problemas. Então, talvez a melhor coisa que se pode sugerir, sabe, Paulo, é uma consulta ao médico. Claro, nós podemos fazer muitas coisas antes disso. Após os 20 anos de idade, por exemplo, não deixe de fazer atividade física. Procure manter uma alimentação saudável. A alimentação saudável é um prato colorido. É um prato com muito vegetal, é um prato com muita verdura, é um prato que não é carregado em carboidratos. Verdade. Você pode fibras, comer... né? Fibras são importantes. Você pode continuar comendo aquele churrasco, é maravilhoso, quem não gosta? Muitos até não têm a opção de não comer, mas muitas pessoas gostam. Você pode comer, tire a gordurinha do lado. Menos churrascos também durante a semana, às vezes a pessoa gosta de fazer todo final de semana, sempre, né? Cuidar um pouquinho, sempre né? É bom, mas tudo com moderação. É verdade. E a questão da genética, ela tem um peso maior ou o estilo de vida ainda é o fator mais determinante? Paula, você está pegando pontos assim que até me constrange, né? Porque são extremamente atualizados. Se você está, como tem nos mostrado ao longo da sua carreira aí, sempre vendo o que está acontecendo. Muito obrigada, doutor Cídio. A gente tem que estar se atualizando. Assim, que é isso. Hoje se chama muito mais que genética, hoje é a genômica, porque se sabe que não é só um gene que faz diferença. É a combinação dos genes junto com coisas do dia a dia. Mas, assim, rapidamente falando, a genética é responsável por mais ou menos 30% dos problemas. Os outros 70% são hábitos e estilo de vida, de maneiras que às vezes a gente nem consegue quantificar, sabe, Paula? Verdade. Nós sabemos, claro, que teu pai, ter a mãe com doença cardíaca fazem diferença. Mas, por exemplo, hoje nós sabemos que a genética modifica até as bactérias do nosso intestino. A microbiota, né? Microbiota. Com isso, a absorção da medicação modifica. Alguns remédios são mais absorvidos do que outros. Então, algumas pessoas se dão melhores com uma das medicações do que outras. Muito tem a ver com isto. E isso é genética. Então, assim, não é só o gene, tem uma interação toda vinculada a isso. Se sabe também que a exposição a determinados tipos de alimentação, ou até de água mais poluída, né? Também. Isto pode modificar. Claro, para cada pessoa em um grau diferente. Porém, de uma maneira assim que para nós considerarmos, mais ou menos 30% dos nossos problemas cardiovasculares, a genética é um componente importante, mas cuide sempre dos seus hábitos de vida, porque a genética pode dar a base, porém a expressão da doença, da eventual doença, é causada ou pode ser causada
pelos seus hábitos de vida, por medicações que vocês utilizam, até mesmo por outras doenças que vão modificar a maneira que remédios atuam, vão modificar a maneira que o melhor estilo de prevenção pode ser útil. Com certeza, doutor Cídio. E entre os cuidados recomendados, como o senhor havia comentado, né, alimentação equilibrada, atividade física, controle da pressão e do colesterol, né? Qual costuma ser o maior desafio para os pacientes? O que o senhor observa no consultório? Olha, a manutenção dos hábitos de vida, das mudanças saudáveis dos hábitos de vida, são muito importantes. Muitas vezes a pessoa, depois de uma internação, depois de ver um familiar com problema, começa a ir à academia, modifica a sua alimentação, mas o estímulo vai diminuindo, a pessoa não se dá conta que o dano continua, ou que o risco continua, e acaba deixando a academia de lado, acaba mudando a sua medicação. Então, a continuidade do tratamento é muito importante. Veja bem, nós estamos falando de doenças que normalmente só vão piorar no seu final, que elas são prevenidas, que a maior parte do seu desenvolvimento a pessoa não sente nada, o senhor e a senhora não sentem nada. Só podem, eventualmente, no final ter problemas. Portanto, manutenção da prevenção, cuidados mais cedo possíveis, principalmente após os 40 anos, uma visita ao cardiologista regular, para fazer os exames que forem eventualmente necessários, são a melhor maneira de prevenir de maneira adequada. Verdade. E, doutor Cídio, e para quem tem histórico familiar, os cuidados precisam começar mais cedo? Antes dos 40, digamos assim, para quem já tem histórico dos dois lados, né? Por parte de pai, parte de mãe, já tem um histórico aí de doenças cardiovasculares. Se você tiver um histórico de doenças cardiovasculares, o pai, uma mãe com uma pressão alta, já tiveram um infarto, ou tem arritmia, ou tem algum problema, normalmente se sugere que após os 30 anos você faça uma revisão. Um check-up. Um check-up. Essa revisão pode diagnosticar não só problemas, como o risco de ter problemas. A medicina avançou muito, sabe, Paulo? E você tem acompanhado isso de uma maneira que certamente está modificando o estilo de vida, a maneira de muitas pessoas viverem. Então, essas mudanças fazem com que nós possamos modificar o estilo de vida e, com isso, o desfecho, ou seja, o final. Nós não queremos, todo mundo quer morrer com saúde. Exato, todo mundo quer envelhecer bem. Todo mundo quer ter uma juventude mais longa. Exato. Todo mundo quer viver bem e de maneira saudável. A medicina hoje tem como propiciar muito para isso. Claro, até para as pessoas que fazem corrida, atividade física também já ter um histórico, saber da sua condição, se ela pode realmente correr, né? Os corredores de final de semana, vou botar uns tênis ali, acha que ia sair correndo sem saber. Você tocou num ponto muito importante, a gente vê muito isso, aquele jogador de futebol do final de semana. Exatamente, ou agora com as corridas, né, as maratonas que as pessoas fazem. Porque eu vou correr, porque eu vou jogar um futebolzinho que eu jogo com meus colegas há 20 anos. Sim, mas há 20 anos atrás você tinha 20 anos, hoje tem 40. O coração é outro, né? O coração é outro, né? A cabeça é a mesma. Exatamente. Mas o corpo envelhece, nós podemos modificar o envelhecimento. Temos hoje, a medicina oferece recursos maravilhosos, desde a prevenção até tratamentos, para fazer que você tenha uma boa qualidade de vida. Porém, sozinho nada acontece, você tem que fazer a sua parte. É verdade. E, doutor Cídio, como fatores como o estresse e a qualidade do sono impactam o coração? Hoje nós sabemos que a qualidade do sono é um dos fatores muito importantes na prevenção e modulação das doenças cardíacas. É algo novo. Nós não dávamos tanta importância ao sono. Hoje nós sabemos, por exemplo, que durante o sono, o cérebro e outros órgãos do organismo conseguem expelir muitas substâncias que não são benignas durante o sono. Nós sabemos que as mudanças de comportamento que o relaxamento que o sono causa diminui o estresse, modifica algumas substâncias que circulam dentro do organismo, chamadas hormônios, que fazem com que o nosso corpo esteja mais atento a desafios,
possa relaxar, a musculatura toda possa se preparar para um novo dia que chega. Recuperar o organismo, né? Exatamente. Doutor Cid, o sedentarismo, como o senhor havia comentado, é um dos grandes vilões, né? O que é recomendado de atividade física que seria benéfico até para o funcionamento do coração? Nós sabemos hoje que a quantidade de atividade física, o ideal são 150 minutos por semana. Mas poucas pessoas conseguem isso. Tomara que se consiga, é o ideal fazer isso. Pode ser em treinos de 30 minutos? Claro que pode e deve, porque ninguém consegue fazer tudo numa vez só e nem é bom, né? Nem se recomenda. Exato. Então 30, 40 minutos por dia seria o ideal. Porém, se você já fizer 60 minutos por semana, é muito melhor que não fazer nada. Se você fizer 120, é melhor ainda. Então, quanto mais atividade física, e veja bem, Paula, um aspecto interessante, independente da idade que você começar. Se você começar aos 60 anos, por exemplo... Vai ter resultado. Vai ter resultado. Vai ter um benefício muito grande, né, doutor Cídio? Isso é maravilhoso, né? Exercício de força também. E entrando na sua área de atuação, o que são as arritmias cardíacas e por que elas merecem atenção, a nossa atenção? Arritmias cardíacas, é um nome bonito, é um nome técnico. É verdade, pomposo. Até assusta, né? Exato. Até assusta, né? Mas arritmias são as alterações dos batimentos cardíacos. Nossos batimentos cardíacos, normalmente, nós não sentimos. Olha, isso que o nosso coração bate aproximadamente 100 mil vezes por dia. Nossa. Não parece? 100 mil vezes por dia. Incrível. 90 é isso. Uma máquina. É impressionante, né? E não termina do início ao final. Ao final da nossa vida, 100 mil vezes. Então você tem ideia do esforço que faz um coração. Mas grande parte das pessoas não sentem. Algumas pessoas sim, sentem seu coração bater. Muitas vezes sentem seu coração bater rápido, ou muitas vezes sentem uma falhadinha, uma paradinha, ou como alguns escrevem, meu coração está batendo fora do ponto. Ou dá aqueles pulinhos assim, dá impressão. Pulinho, e depois, meu coração acelerou e depois parou, será que eu vou morrer? Exato. Então, às vezes bate muito devagar também. A pessoa fica cansada, sem motivo, e nos casos mais extremos pode levar a desmaios, às vezes ele acelera muito. Isso são as arritmias. E a maior parte delas tem tratamento. Elas incomodam muitas pessoas. A maior parte delas tem tratamento. Qual é a incidência hoje, a prevalência, doutor Cid, na população? Mais ou menos 50% das mortes cardíacas são mortes súbitas. É aquela pessoa que nunca sentiu nada e de uma hora para outra caiu, desfaleceu, morreu. É aquela pessoa que morreu jogando tênis, é aquela pessoa que morreu muitas vezes. Jogando futebol ou na fila do banco e morreu de velho. Não, velho não, ser velho não é ser doente, são coisas diferentes. Exato. Né? Então assim, é uma doença que potencialmente pode ser grave. Então um dos nossos grandes desafios é diferenciar aquilo que não é grave, aquilo que pode ser até normal, só uma sensação desagradável, de uma situação que pode ter risco. Não é frequente ter risco? Não, mas quando tem risco pode ser sério. Claro. E doutor Cídio, até para os nossos ouvintes ficarem atentos, quais são os principais sintomas de uma arritmia? O principal sintoma de arritmia são as palpitações. Sentir o coração bater fora do ponto. Esse é o mais comum. Porém, algumas pessoas sentem aceleração do coração, sentem o coração bater no pescoço. Algumas pessoas chegam a desmaiar por causa disso. Tem uma síncope, né? Tem uma síncope de origem cardíaca. Tonturas súbitas de um momento para o outro. Queda de pressão também está relacionada? Não, a queda de pressão é uma das principais causas de tonturas e desmaios. Definitivamente. E são muito chatos, são muito difíceis de tratar, mas tem tratamento. Claro. Mas incomodam muito. Mas Perfeito. As arritmias são a causa mais severa desse tipo de sintoma. Não são as mais frequentes, mas são as mais severas. Portanto, quando você vai
consultar por causa disso, o médico tem que, uma das primeiras ações são afastar as causas mais severas, para evitar que você tenha um risco maior. Perfeito. Muito cansaço, inchaço nas pernas, fraquezas inadequadas, assim, acontece de uma hora para outra, às vezes o coração não está batendo muito devagar. Então, essas são as situações, são sintomas muito amplos, assim, que podem ser por várias doenças. Perfeito. Porém, nós estamos pensando agora, nesse momento, nas arritmias, nas doenças que matam. Sim. E é isso que a gente quer evitar. Exatamente. Doutor Cídio, as arritmias podem aumentar o risco de AVC ou infarto? Podem. Na verdade, mais de 20% das tromboses cerebrais, ou AVCs, acidentes vasculares, são causadas por alterações dos batimentos cardíacos. Olha só. São causados por alterações, algumas arritmias em especial, uma chamada fibrilação atrial, onde uma parte do coração não está batendo direito, bate de maneira irregular. Sim. Pode causar AVC. E isso nos preocupa muito porque são coisas que hoje, você sabe, a medicina consegue prevenir. Nós conseguimos evitar esse desfecho tão desagradável. Tão brutal, né? Que acabam com a vida da pessoa e da família inteira. E da família. Você pegou num ponto muito importante. Claro, é avassalador, é terrível para quem está doente, mas o envolvimento familiar faz com que o dano social seja muito grande. As sequelas, até para o próprio sistema de saúde. Né? Exatamente, os custos envolvidos. E para a família, alguém tem que deixar ele trabalhar ou trabalhar menos, a aposentadoria não é no mesmo valor do salário. A preocupação com essa pessoa, com esse doente. Você vai ter uma pessoa que antes não tinha nada, porque as doenças são silenciosas, você vai ter um doente severo. Verdade. Por isso a prevenção. Prevenção, né, doutor Cídio? E falando dessa questão dos exames, que são fundamentais para avaliar a saúde do coração, o que se preconiza quando uma pessoa vai buscar um atendimento? Olha, a primeira coisa, e talvez o mais difícil, Paulo, seja a pessoa não ter medo do médico. É verdade. O medo do jaleco branco ali, que a pressão já oscila. Exatamente. Não tenha medo do seu médico, ele não vai atrapalhar a sua vida. Então a primeira coisa é isso. O médico vai conversar, vai fazer perguntas que às vezes vão parecer desagradáveis, você não vai saber a resposta. Isso é uma questão importante também, é como se preparar para a consulta. Isso é muito importante. Isso é um aspecto que a gente pode conversar. Mas ele vai lhe fazer perguntas, vai querer saber como é que é a sua vida, vai querer saber se você está sentindo alguma coisa, se você já sentiu, se você está usando alguma medicação. Como é que é a sua história da família? Isso é imprescindível a gente saber, né? Qual é o histórico familiar do pai, da mãe, dos avós? Isso é muito importante e você sabe que devido à nossa sociedade, nem sempre as pessoas conhecem os seus familiares consanguíneos. Isso aí não é que dificulta, mas modifica o trabalho do médico. Com certeza. A pessoa não sabe quem é o pai, ou porque não está vivo, ou porque mora longe, ou a mãe porque faleceu e não conhece a história, enfim, seja por que for. Então isso aí faz com... situações como essa provocam que o médico procure outras maneiras para auxiliar e ter as informações suficientes para em cada caso discutir com você. Porque a decisão maior, quem toma a decisão não é o médico aconselha. A decisão é sua, que você vai fazer. Mas também, Paula, com a decisão tem a responsabilidade. Verdade. Compartilhada, né? Compartilhada. É verdade. O médico não está lá para resolver todos os seus problemas, não. Ele está lá para lhe auxiliar. E, doutor Cídio, quais são esses exames? É um eletro? Então, é tanto assunto que a gente acaba se perdendo. Imagina, estava pegando o gancho falando sobre consulta, quais são os exames que normalmente o médico pede? Primeira coisa é um eletrocardiograma, para ver... a medicina evoluiu tanto, apesar de não ser um exame novo, é um exame muito antigo, tem mais de um século. Mas é um marcador, né? Mas ele, pelos sinais elétricos que o coração emite, pela pele a gente capta os sinais do coração. É importante, pessoal, o eletrocardiograma não dá choque, não dá choquinho, não, a pessoa não sente nada quando faz o eletrocardiograma. Hoje em dia demora muito mais para colocar aquelas chapinhas metálicas, aquelas plaquinhas, do que para fazer o exame.
Então, assim, esse é o primeiro exame. A partir daí, ele vai fazer alguns exames de sangue, provavelmente vai medir o colesterol, vai medir a glicose do creatinina, sangue, que é importante também. creatinina, que vai medir a função dos rins, vai medir os triglicerídeos, que são outro tipo de gordura, vai medir hoje outros marcadores que existem para avaliar risco, e a partir daí, conforme o resultado, provavelmente vão ser necessários outros exames. Na medida que o seu profissional quer diminuir o seu risco. Perfeito. Todo mundo trabalha para a manutenção, como nós já falamos, da qualidade da vida e de uma vida longa. Exatamente. E, doutor Cídio, essa questão da frequência, o que se preconiza, assim, a partir dos 40, 50 anos, é uma vez por ano, fazer esse check-up cardíaco? Se você não tem problema nenhum, seu médico detectou que você não tenha problema nenhum, após os 40 anos é recomendável um check-up anual. Se você já tem doenças na família, começar aos 30, 35 anos, para pelo menos fazer uma avaliação já inicial. Investigar, né? É. E é possível viver bem e com qualidade de vida mesmo após um infarto ou convivendo com uma arritmia? Sim, e mais que isso, é obrigação do profissional a fazer isso acontecer. Perfeito. Você tem a sua parte, não é só o médico. Com certeza. Né? Mas nós queremos todos restaurar a qualidade de vida, dentro do possível uma vida normal. A medicina hoje tem muitos recursos que ajudam a isto. Como você bem comentou, e nunca é demais frisar, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor a chance de você ter uma vida saudável depois de implementar a cura. Maior é a chance de você ter uma vida normal. Ah, mas tem que tomar remédio? Sim, mas se você não tomar é muito pior. Isso é uma outra questão, né, doutor Cídio? A questão de ter uma regularidade com o uso das medicações, fazer os ajustes necessários. Certo. Porque a gente vê, às vezes, principalmente período de verão, que as pessoas vão viajar, vão tirar férias, e eu não vou tomar essa medicação, automedicação também, né? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Isso é bem verdade. Como a rotina, a manutenção da utilização da medicação de maneira adequada talvez seja um dos nossos maiores desafios. E dentro desses desafios tem o vizinho, tem o compadre, tem o amigo. Não, mas eu tomo esse remédio para outra coisa, quem sabe tu muda a dose. Não, mas o farmacêutico disse que esse outro remédio é melhor. Não. Talvez essas pessoas, com certeza, são bem intencionadas, mas talvez não tenham o conhecimento adequado para tratar o seu caso. As pessoas, nós somos diferentes uns dos outros. 2 irmãos gêmeos são diferentes. Então, por que a gente tem que achar que os tratamentos são os mesmos para todo mundo? Exato. Podem até ter o mesmo remédio, mas para doenças diferentes. Então, nada melhor que o seu médico. Converse com ele para verificar se você precisa mudar a dose no verão. Porque você sabe, Paulo, nós sabemos que quanto mais pílulas a pessoa toma por dia, maior a chance de tomar errado. É verdade. A pessoa se confundir, até a questão dos horários, a questão do horário também é importante. Exatamente. O remédio da manhã toma de noite, o remédio da noite toma da manhã. Vamos supor que um remédio seja para ter mais sono, a pessoa acaba tomando errado, tomando de manhã. Olha o que muda a qualidade de vida. Exato. Olha o que muda completamente o controle da pressão. Então, assim, a manutenção do tratamento certo. E converse muito com o seu médico sobre isso. Esse aconselhamento, né, é muito importante, né, muito doutor importante. Cídio, médico. Coloque, escreve num papel, coloque com ímã na geladeira como é que você toma seus remédios, faça uma outra receita, copie e coloque na frente do espelho do banheiro. Enfim, você tem que sempre se lembrar de usar a sua medicação conforme o profissional de saúde lhe recomendou. Perfeito. Doutor Cídio, a gente está chegando aqui ao final do programa e a gente tem um quadro que é a Dica do Especialista. E eu gostaria muito que o senhor deixasse uma orientação aqui aos nossos ouvintes, né, sobre a importância da prevenção para evitar doenças como o infarto e o AVC. Procure seu médico. Não esqueça. Procure seu médico, siga as suas recomendações, porque com medidas muitas vezes simples, você pode modificar sua quantidade de vida, sua qualidade de vida, ver seus filhos, ver seus netos crescerem com muita saúde.
Não é o remédio que vai lhe prejudicar, muito pelo contrário. A medicação muitas vezes vai fazer toda a diferença. Perfeito. Doutor Cídio, muito obrigada pela sua participação aqui no Viver Bem Guaíba. Quero contar com o senhor outras vezes aqui para a gente falar mais sobre prevenção. Muito obrigado, Paulo. É sempre um prazer estar de volta à Rádio Guaíba. Foi uma tradição, tanto sua quanto da rádio, em atuar na área de saúde, com um papel social muito importante. E a gente ouve de tantos pacientes, tantas referências. Mas eu lhe ouvi no rádio, mas na Guaíba falaram isso. Então, o seu papel social é muito grande. Continue fazendo isso, que nós todos, como comunidade, agradecemos. Muito obrigado, doutor Cídio. Isso é muito importante, trazer para os nossos ouvintes aqui informação de qualidade e com especialistas importantes como o senhor aqui participando do programa. Quer o cuidado da Unimed que cabe no seu bolso? Faça Unifácil, a partir de R$ 56,81. Saiba mais, ligue 5133 16 5000. Eu conversei com o Dr. Cídio Alperin, cardiologista, médico cooperado da Unimed Porto Alegre, que trouxe informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Fica o alerta: cuidar do coração é um compromisso diário. Pequenas atitudes, quando feitas de forma contínua, podem fazer uma grande diferença na sua saúde e na sua qualidade de vida. E o Viver Bem Guaíba segue com o propósito de levar até você informação confiável, com base científica, para ajudar nas suas escolhas do dia a dia. Eu sou Paula Sá e agradeço a sua audiência. Nos vemos no próximo sábado ao meio-dia. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Na técnica, Jorge Brum e Cleiton Lopes. Produção e apresentação, Paula Sá. Gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. E direção geral, de Claudinei Girotti.